noite, boa madrugada. E vamos continuar com os nossos verbetes? É isso aí. Vídeos objetivos, práticos, pontuais, para que você sempre esteja antenado com alguns conceitos. E eu sou Elcia Macedo, agradeço muito por você estar aqui conosco. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Curta, comente e compartilhe, isso ajuda muito ao nosso canal e à área da qual você faz parte. E vamos ao conceito sem enrolação. Do latim, historiografia. Uma palavra que você vai ver tem a sua profundidade e aparece primeiro em Cornélio Agripa. Isso nos idos de 1527. Gente, o termo historiografia é encontrado no adílio encontrado no adílio em prosa do poeta inglês Nicolas Breton. Então, foi usado a arte de escrever corretamente a história para Campanella. Isso em 1638. Esse significado ele foi passando ao longo do tempo e aí o conhecimento ele vai se ampliando e passou a ser considerado, segundo Croce, em conhecimento histórico em geral ou o conjunto das ciências históricas. Dada a ambiguidade do termo história, é oportuno dispor de um termo adequado para indicar o conhecimento histórico na sua distinção da realidade histórica. Por isso, nós temos historiografia universal, historiografia pluralista. É importante você anotar isso. Ainda vem muito mais nesse vídeo. Fique conosco até o final. As interpretações dadas a citar. A interpretação do conhecimento histórico como história universal corresponde à interpretação da realidade histórica do mundo. A interpretação dela como história pluralista corresponde à interpretação da realidade histórica como objeto definível ou verificável só através dos instrumentos de pesquisa que se dispõe. Então, não saia daí agora. Vamos ver com mais cuidado a história universal, ou melhor, cósmica. É o conhecimento do providencial do mundo histórico, explicou Hegel. Muito com cuidado. É tarefa do filósofo e não do historiador, e a obra do historiador pode servir-lhe apenas como auxílio não indispensável fazer este conhecimento da história universal. Um filósofo chamado Fichte, que chama História a priori, afirma compreender com clara inteligência o universal, o absoluto, o eterno e o imutável que guia a espécie humana é tarefa do filósofo. Fixar, de fato, a esfera sempre cambiante e imutável dos fenômenos através dos quais marcha em passo firme a espécie humana. Essa fixação do fato na esfera sempre cambiante, cujas descobertas são só casualmente recordadas pelo filósofo. Agora falando um pouco mais de Hegel, que é muito polêmico. Em sua polêmica, Hegel, com os grandes historiadores do seu tempo, degradados os filósofos, Hegel afirma: para conhecer o substancial, é preciso ter acesso a ele por meio da razão. A filosofia, na certeza de que o que impera é a razão, ficará convencida
de que o ocorrido encontrará lugar do conceito e não alterará a verdade, como filósofos que, usando aquilo que chamam de acuidade, introduzem na história elementos francamente a priorísticos. Era isso, gente, que tinham em mente Crosser ao identificar filosofia e história, e Gentile ao identificar história e história da filosofia. Agora vamos para a segunda acepção. É independente das limitações do material historiográfico e dos instrumentos de qualquer história que tenha sido ou que possa ser escrita. Fichte considerava a história a priori completamente independente da história a posteriori, que é do historiador. Hegel, por seu turno, afirmava que, para reconhecer a história substancial, é preciso trazer os físicos, não um intelecto finito, mas o olho do conceito da razão, e, portanto, confiar no modo de proceder rigorosamente a priorístico. O próprio Heidegger compartilha da concepção da história cósmica. Adverte que a história cósmica, na sua essencial unidade existencial com o ser aí. Em segundo lugar, o historicizar-se intramundano nos instrumentos das coisas em ambos os sentidos. A história cósmica é independente do conhecimento historiográfico. Vamos falar da historiografia pluralista. Pelo abandono de conceitos como o mundo histórico, história universal, e pelo reconhecimento da pluralidade das formas do conhecimento histórico e da sua dependência em relação ao material documentário. É disponível em princípios que se orienta a historiografia pluralista. Deste ponto de vista, o conhecimento histórico autêntico versa sobre objetos delimitados e delimitados sobre essa totalidade, de sorte que exclui como desprovidos de sentido os conceitos universais. Progresso, decadência, são entendidos em sentido absoluto. Vamos entender melhor essa parte? Para a historiografia pluralista, embora a antiguidade grega nos tenha legado exemplos excelentes de história nesse sentido, como o que hoje se chama metodologia historiográfica, começaram a aclarar-se só a partir do Renascimento e a ser definidos por historiadores e filósofos só nos últimos anos. Tais fundamentos podem ser resumidos do seguinte modo: o conhecimento histórico é perspectiva. Perspectivista, então, mantendo afastamento em relação ao passado e quer entendê-lo no seu tempo e lugar, sem assimilá-lo ou reduzi-lo ao presente. Porque individualizantes são os instrumentos de que se vale a individualidade ou unicidade a miúde atribuída aos fatos históricos. Na verdade, isso é muito importante que você pense, que você olhe, que você entenda. É reflexo dos instrumentos que os examinam. Então, diante desta concepção, nós precisamos entender que o conhecimento histórico é seletivo. Este é um dos pontos pacíficos da metodologia historiográfica.
O historiador deve fazer uma escolha entre os acontecimentos passados. O historiador, na historiografia, deve escolher o que é importante ou fundamental para a sua história, para que a seleção não seja apenas aquilo que parece importante para ele. Para não ser subjetiva e arbitrária, deve ter um foco objetivo em alguma coisa que deve ser feita, em alguma coisa que ele considere obrigatória ou imposta aos homens, em algum trabalho que deve ser feito. E assim nós concluímos o verbete historiografia. Espero que você tenha gostado e que você tenha entendido. Deixe seu comentário. Lembre-se, aqui nós sempre buscamos ajudar você a entender conceitos. Muito obrigada! Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho, curta, comenta e compartilha. E vamos lá!